Aplaude o Senhor Jesus nesta noite, amém? Nessa noite não, nesta manhã, amém? Amém. Graça e paz, meus amigos. Pode sentar. Vou pedi-los para que abra a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. Para ficar mais fácil para você, abre lá em Apocalipse e vai voltando de Apocalipse para trás, que você vai encontrar o livro de 1 Pedro. Capítulo 2, vou ler 2 versículos. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém, amigos? Vamos aprender uma lição importante nessa manhã. Então, todos eu peço com bastante atenção, paciência, para ouvir o que Deus quer nos ensinar. Esse texto, ele vai nos falar sobre crescimento para a salvação. Fala sobre a nossa maturação espiritual. E o apóstolo Pedro, ele vai usar uma figura, diz que quando nascemos de novo, nós somos semelhantes a uma criança recém-nascida, e passamos por toda etapa do nosso crescimento espiritual, e assim como essa criança, nós precisamos nos alimentar para se desenvolver, e ele diz também que nós precisamos desse crescimento espiritual. Só que diferente da criança que precisa apenas do acréscimo do alimento, ele está aqui dizendo que nós não precisamos desejar o alimento, mas também que algumas coisas na nossa vida precisam ser tiradas. Não é só se alimentar, mas também retirar. Amém ou não amém? Como recém-nascido, nós precisamos de um alimento espiritual. Você não pode ficar anos após anos dentro de uma igreja com comportamentos de recém-nascido. E diferente de uma criança em processo de desenvolvimento, você que é adulto, grande e nasce de novo, você vai precisar tirar coisas para poder desenvolver seu crescimento espiritual. E alguns impeditivos, alguns impedimentos que precisam ser removidos, para que então buscamos esse crescimento. E Deus, ele tem me guiado de uma maneira muito clara, muito concisa, muito objetiva, para reconhecer nesses dias que há um grande impedimento para o crescimento cristão, há um grande impedimento para o crescimento da igreja, de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva, que impede de provar mais da graça de Deus, que impede de saciar mais o deleite do Senhor, que impede do desfrute da plenitude que Deus tem para as nossas vidas, e são coisas que deixamos de arrancar. Nós temos muito pontuado em coisas que devemos acrescentar, e eu quero trabalhar com algumas pregações de coisas que precisamos retirar, de coisas que precisamos abandonar. E hoje eu falarei com vocês desse impedimento, e numa próxima oportunidade eu quero pontuar outros impedimentos. Embora o apóstolo Pedro fale sobre vários impeditivos, hoje nós vamos tratar apenas de um deles. Hoje nós vamos falar sobre a maledicência. Maledicência, diga assim comigo, maledicência. Vai aprender essa palavrinha nova, que é muito antiga nas escrituras e
pouco usadas nas ministrações. A palavra maledicência, quiser anotar, ela quer dizer, significa dizer mal, falar mal de alguém, falar mal de alguém. E como crentes em Jesus, nós somos advertidos nessa manhã de romper com essa prática, abandonar essa prática. Obrigado, amigo. Obrigado. Isso aqui é uma pegadinha, hein? Eu que gosto de pular. Ai, amigos, vamos lá. Quero ler Tito. Primeiro quero ler Colossenses, e depois eu quero ler Tito. Colossenses 3:8 diz assim, pode anotar e depois você acompanha em casa. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, retira de ti. E ele fala assim, ó, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Tito 3:1 e 2 vai dizer assim, ó, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, vírgula, estejam prontos para toda boa obra, vírgula. Aí ele vai falar assim, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cortados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Os crentes da época da igreja de Pedro não era diferente da nossa época, somos seres humanos, pode passar as épocas, as gerações, mas nós temos comportamentos semelhantes aos irmãos da igreja de Pedro, e ele sabia muito bem o que é esse problema de você emitir uma opinião, de você fazer julgamentos, de você interpretar a sua maneira, ou levar à frente algo que alguém já te trouxe, porque você ouviu de outro, porque você ouviu de alguém, e de alguém que você gosta, ou você é próximo. Isso era um problema que eles também tinham, isso era um mal que eles também enfrentavam, e que a Bíblia nos exorta a tomar um posicionamento firme quanto a esse comportamento. Eu quero falar sobre algumas coisas ligadas à maledicência, e tentar te ajudar com uma palavra pastoral, com mais clareza, o que Deus pensa a respeito, o que Deus adverte a respeito, e o que isso pode trazer de perigo e maldição para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero afirmar para você, que do ponto de vista divino, a maledicência, Deus ele interpreta como uma questão de caráter, e eu quero te ensinar. 1 Timóteo 3:11, há uma sequencial lista de características, onde o apóstolo Paulo, ele vai citar alguns critérios, para que a pessoa seja avaliada e se torne líder dentro de uma igreja. São características pontuais, que permeia a qualificação para a identificação, para que essa pessoa se torne líder dentro de uma igreja. E ele começa falando dos presbíteros e suas esposas, depois ele fala dos diáconos e das suas esposas, e entre estas muitas características, Paulo vai citar o seguinte, olha para mim, ele diz, da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ele vai dizer que não deve ser maldizentes, ele vai estabelecer isso como um critério de caráter. Estão me entendendo? Diga amém. É um requisito não de Paulo, é um requisito de Deus, que falou para Paulo, para que alguém seja
estabelecido em posição de liderança, foi um critério que Deus chamou Paulo e fala: Paulo, anote aí, é esse perfil que tem que ter, e foi citando. E muitas vezes nosso posicionamento natural de ser humano é de separar pecadão de pecadinho, e acabamos tolerando algumas coisas que por Deus não deveriam ser toleradas. E eu estou hoje, nessa manhã, falando a questão de falar mal de pessoas. E muitas vezes falamos mal de uma circunstância, muitas vezes falamos mal de um posicionamento, falamos mal de um momento, falamos mal de uma instituição, e falar mal é uma coisa tão comum, que você não se esforça para falar mal. E sem perceber, você se pega falando mal de alguém. Deus me levou a um texto que mostra que a questão de não ter na nossa vida a maledicência é algo que Deus olha como um traço de caráter. E quando eu pontuo que Deus olha como um traço de caráter, eu me refiro, e eu quero que você tenha essa consciência, de que Deus não abre mão, Ele não negocia esse comportamento. O que você quer dizer, pastor? Não importa se você toca bem, não importa se você prega bem, não importa se você tem habilidades, não importa se você é um bom obreiro, não negocio essa questão. Não negocio. Veja o caso de José. Nós não temos muitas porções bíblicas a respeito de quem era José, da sua biografia. José que casou com Maria, mãe de Jesus. José era o pai biológico de Jesus. Mas nós sabemos que Deus precisava escolher uma pessoa decente, uma pessoa honrada, uma pessoa prudente, que pudesse ser um exemplo, espelho para aquele que seria salvador do mundo. Não podia ser qualquer pai, não podia ter qualquer perfil comportamental. Se fosse uma pessoa de caráter deturpado, se fosse alguém com desvios comportamentais, comportamentos dúbios, colocaria em xeque a questão do desenvolvimento de Jesus. Não seria um bom espelho para Jesus. E mesmo ele não sendo pai espiritual, de sangue também, porque ele só foi pai de criação, ele tinha que ser uma pessoa de bom exemplo. Quem Jesus olhasse tivesse uma figura paterna. E a Bíblia não fala muito sobre a pessoa dele, sobre as suas virtudes. Mas praticamente, uma das únicas que é mencionada, foi uma das coisas que Deus usou fortemente para impactar meu coração nesse assunto, que eu digo que arrebentou com todas as outras características de José. Eu quero ler para você um texto em Mateus. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, presta atenção. Estando Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ponto final. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Eu quero que você pense um pouco aqui comigo. A Bíblia diz que quando José ouve a notícia de que Maria, sua esposa,
está grávida, desculpa, sua noiva está grávida. Eles eram noivos. A palavra desposada significa comprometido antes do casamento. Desposada. Bom, significa dizer que estavam apenas comprometidos um ao outro ainda, mas não tiveram relacionamento sexual. Ele estava aguardando o casamento como um homem de Deus. E ele espera o casamento antes de se envolver com aquela adolescente Maria. Mas de repente ele ouve uma notícia: Maria está grávida. Ele sabe que não foi ele, porque ele não tinha tido relação com ela. Hoje ler é fácil, mas nunca tinha se ouvido uma história antes e nem depois de que alguém tinha sido concebido, gerado filho pelo Espírito Santo. Então tenta imaginar comigo José cogitando qual tal seria essa possibilidade de um espírito engravidar sua noiva. Na mente dele era uma coisa surreal, que só se passava: Maria me traiu, ela me traiu, ela me rejeitou e se envolveu com outro homem. A aliança mesmo dela, antes de ser estabelecida, foi quebrada por Maria. É lógico que isso passou na mente dele como um homem de fato, mas até que José recebesse o esclarecimento dos fatos por Deus através de um anjo, ele foi pensando isso: ela me traiu, e agora vai ser um desastre. Meu Deus do céu, por que ela foi fazer isso? Se ele abrisse a boca dizendo: olha, a minha noiva está grávida e não foi por mim, pela lei de Moisés, ele não poderia somente desfazer o relacionamento de noivado, como ela poderia ser apedrejada, pena capital, poderia ser morta. E isso poderia ser para ele uma vingança. Olha, como ela quebrou a aliança, como ela não foi honesta comigo, como que ela me traiu, ela vai pagar por isso. Eu vou falar para todo mundo. Sentimento de rancor, sentimento de ciúmes. Ele podia no mínimo ter defendido o seu lado. Quem na iminência de ser traído e pós descobrir que foi traído, não quer se justificar? Todo mundo quer se justificar, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer se defender. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo, e porque ele era justo, ele não queria difamá-la. Aí a palavra fala que ele planeja deixá-la secretamente, sem pôr a boca no ventilador, secretamente. Em sua mente ele está dizendo assim: acabou, ela me traiu, não dá mais para continuar. Só que ele preferia sair de fininho para não complicar a vida dela. Ele não pensou em fazer justiça, ele ainda estava pensando nela. Aí o anjo do Senhor aparece e explica o que de fato aconteceu para ele. Agora olha aqui para mim e me responda com sinceridade: você acha que José tinha motivos ou não para falar de Maria? Se fosse você, na mente dele, antes do que ele soubesse do que de fato aconteceu, era essa interpretação. Ele poderia ter achado no direito de falar, de se justificar, de fazer justiça, e a maioria de nós não deixaria essa chance passar. Mas a Bíblia diz que havia nele um traço de caráter, que ao meu entender foi uma das coisas que levou Deus a escolher ele para ser o pai de Jesus. Amém ou não amém? Agora imagina Deus vasculhando a terra atrás de um homem decente, de um homem justo, para ser exemplo para o filho do Deus. Eu me pergunto, o que levou Deus a colocar os olhos em José? O que levou Deus a colocar os olhos em José? O que levou Deus a colocar os olhos em José? É de alguém assim que eu preciso, é de alguém assim que
que eu preciso para criar Jesus. Alguém que tinha a oportunidade, a possibilidade de destruir a vida de Maria. Por que Jesus não contou antes para José? Porque Maria engravidou primeiro? Porque Deus estava fazendo um teste em José. E ele avaliou. Ele decide fechar os lábios. Ele se recusa a difamar Maria. Pronto, é esse o cara. Difamar, olha aqui para mim, ou infamar significa espalhar má fama, falar mal de alguém. Então, quando a palavra de Deus está tocando num assunto como esse, eu acredito que nós precisamos considerar e dizer: isso é uma coisa mais séria do que normalmente a gente acha que é. Olha aqui para mim, você tem que considerar essa questão de maledicência. O pecado de maledicência tem ferido a igreja. O pecado de maledicência tem ferido o cristão. O pecado de maledicência tem ferido os projetos de Deus com as pessoas. Uma vez que Deus se move muito na unidade. No Novo Testamento, ele mostra que quando havia unidade, o Espírito Santo vinha com tudo. Mas quando não havia unidade, quando havia divisão, a maledicência, fofoca, mexerico, a igreja, ela se dividia. Não tem como manter a unidade vai embora. Se nós queremos ver Deus agir no meio do corpo de Cristo, nós vamos precisar que Deus trabalhe esse traço de caráter dentro de nós, na nossa vida. Nós temos que pedir para que Deus nos livre desse comportamento de maledicência. Amém, amigos? O Senhor Jesus também, ele vai ser muito enfático no Sermão do Monte, em Lucas 6:28, ele fala assim, falem bem dos que falem mal. Vou repetir: falem bem dos que falem mal, falem bem dos que falem mal, falem bem dos que falem mal. Ore pelos que te caluniam. Jesus está ensinando. Você é capaz de falar bem de quem fala mal de você? Você é capaz de orar por quem está te caluniando? Falar bem, esta foi a ordem do Senhor. Falar bem foi a ordem do Senhor. Falem bem dos que falem mal de você, e orem por aqueles que estão te caluniando. Olha aqui para mim, o que é caluniar? É inventar história a seu respeito. Irmão, como é duro você ouvir uma pessoa inventando histórias de coisas que você não fez, e você ter que orar por ela. Você quer se defender, você quer se justificar. E o Senhor Jesus, ele nos advertiu para não jogar esse jogo. Ah, pastor, mas fulano também está falando, então eu tenho que falar. Ah, fulano está falando e está falando para várias pessoas, então eu tenho que me defender. Diriam muitos dessa forma. Mas Jesus está dizendo para você não jogar o mesmo jogo. Não jogar o mesmo jogo. Se alguém falou mal de você, fale bem dessa pessoa, mesmo você sabendo. É difícil? Isso não acontece naturalmente. Isso é transformação. A grande verdade é que quando Deus diz para não falar mal dos outros, Ele não está pensando nos outros, Ele está pensando em você. Amém ou não amém? Porque falar mal de quem quer que seja prejudica você e não prejudica necessariamente outra pessoa. A prática da maledicência, olha aqui para mim, é você ligar uma torneira, abrir uma janela, acionar uma lei espiritual que vai te causar prejuízos. Então quando ele diz assim, não fale mal, ele está te tentando proteger do que, se você falar mal, o que vai acontecer com você. Amém ou não amém? Bom, por favor, preste atenção. Quem está por trás da maledicência? Talvez o grande problema da maledicência é você não identificar quem está por trás.
Nós falamos em primeiro lugar sobre o traço do caráter de quem pratica maledicência. Agora, em segundo lugar, eu quero mostrar para você quem está por trás disso daí, que não é surpresa. Quando o apóstolo Paulo estava dando uma instrução sobre quais viúvas deveriam ser socorridas, ele vai fazer uma afirmação sobre comportamento de que ele não aprovava em algumas pessoas. Preste atenção. 1 Timóteo 5, versículo 13 em diante, eu vou ler para você. Preste atenção. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Ele diz, parafrasear para você: Timóteo, tome cuidado com essa questão nessa posição. Por quê? Porque elas vão se tornar ociosas. O que é ociosa? O que é ocioso? É não fazer nada. Está em casa e não tem o que fazer. Ocioso. Andando de casa em casa, falando o que não convém. E a expressão que ele usa é: algumas já se desviaram, seguindo Satanás. A Bíblia está dizendo que quem instiga a maledicência é Satanás. Satanás e seus demônios. É ele que está por trás do falar mal. Quando a Bíblia diz que ela se torna intrigantes, está chamando de promotoras de intrigas, aquelas que promovem discussões, aqueles que promovem discussões. Trata-se de gente que está gerando contenda, confusão no meio do povo. E Paulo é muito taxativo. Ele vai dizer assim, ó: elas estão seguindo a Satanás. Olha aqui para mim, já parou para pensar nisso daí? Olha para mim. Todas as vezes que você crente está falando mal de outra pessoa, você está desviando do seu caminho, do seu propósito de eternidade, está seguindo Satanás. Pode cantar bem, pode estar numa geração, pode ser líder de geração, pode pregar bem, pode tocar bem, está desviando do seu propósito. Você não pode dar outro nome a isso. E ainda tem muita gente que usa como justificativa: pastor, todo mundo percebe. É uma crítica construtiva. Percebe que a pessoa, quando ela vai falar, ela já começa dizendo assim: ó, não quero falar mal, mas fulano, ó, não estou falando mal, viu? Não me entenda mal, mas ciclano, isso é um ato falho. Bom, pois é, meu amigo, os humanos, eles são a preferência de Satanás e dos seus demônios para disseminar essa semente maligna, essa semente do mal. Ele vai escolher pessoas como eu e como você. Amém, amigos? Quero ler Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua, ela está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. A Bíblia diz que a nossa língua é posta em chama pelo inferno, ou seja, pelos poderes das trevas, quando falamos mal um dos outros, como agimos com maledicência, estamos dando lugar ao diabo. Amém ou não amém?
Não há outro meio, não há outro termo, não há outra justificativa, não há outra interpretação bíblica. Você pode não ouvir direito, sempre, mas que está escrito, está escrito. Essa é uma das razões pelas quais mais devemos correr desse pecado. Ele é gravíssimo, gravíssimo. Mas além disso, diga assim comigo, há ainda, diga, outras consequências. Vou falar para vocês. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele vai comentar sobre algumas pessoas acusando de ter falado de outras pessoas. E ele vai dizer assim, ó, como instrução pastoral, Romanos 3:8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses será justa diante de Deus. Diga assim, misericórdia. Paulo está alertando. Todo comentário negativo, meu amigo, olha aqui para mim, Paulo está dizendo, cá entre nós, não sou bobo não, todo comentário negativo nunca vai ser para o bem. Então para de dizer que a crítica é construtiva, que você não quer falar mal, que você só quer ajudar, que você gosta da pessoa, mas só vou comentar isso. Todo comentário negativo, a condenação será justa. Amém ou não amém? Bom, olha aqui para mim. E quantos de nós fazemos isso? Muitas vezes a maledicência ela se inicia através de alguém que não gosta de uma pessoa por algum motivo. E essa pessoa ela fala mal. E ela fala mal para outro ouvir. A maledicência ela nunca fica só com você. Você nunca vai trancar dentro de um banheiro e vai falar mal de uma pessoa. Ah, eu não gosto de fulano, fulano é ruim, para ninguém ouvir. Só tem efeito falar mal se alguém escuta. Você não se aguenta. Antes ficasse só com o marido e com a esposa, mas parece que não resolve o problema que está dentro de você. Eu tenho que falar para outro ouvir. Eu acredito que a maioria de nós já sabemos para quem falamos mal. É aquela pessoa que tem uma grande possibilidade de concordar com a sua opinião. É verdade. E você não sabe também o que ouvir. Não basta só ouvir, a gente já tem na manga alguma coisa. E assim vai se multiplicando. Como pode não perceber que isso não é uma ação divina dentro da igreja, mas uma ação que te desvia do caminho e faz seguir Satanás? Provavelmente você já tenha brincado de telefone sem fio. E sabe que a cada conto aumenta um conto, é isso? A cada conto aumenta um conto. Nunca vai ser exatamente como você ouviu. E assim nós vamos promovendo mal por mal. E eu acredito que a maioria de nós crentes não falamos mal porque gostamos de falar mal. Isso é comportamental. Também tem a questão, você talvez não inventa o que está falando mal. Talvez de fato é. Mas falamos e multiplicamos a informação. Bom, talvez pelo fato de não concordar com o que a gente vê, talvez pelo fato de não ter afinidade com a postura da outra pessoa, talvez pelo fato de você pensar diferente, talvez pelo fato de você não gostar, talvez pelo fato de ter uma inveja sem perceber, talvez pelo fato de ter ciúme sem notar, talvez pelo fato do santo não bater.
Mas aí vai desenvolvendo. Amém ou não amém? Só o fato de estarmos espalhando e falando aquilo que deveria ser retido, segundo a Bíblia, isso nos traz condenação justa. O que é condenação justa? Deus pesando na balança. Peraí. Qual é a punição? Ah, mas ela fez isso, fez aquilo, ele fez isso, fez aquilo. Está condenado. Justamente a justiça. Eu quero falar de uma outra coisa para você, para mim terminar. Além disso, de você sofrer uma punição justa pelo comentário, há um outro grande prejuízo. A maledicência, ela afirma que faz com que seja usurpado, roubado bênçãos de Deus das nossas vidas. E aqui vai, sabia que você tem sido poupado das bênçãos de Deus por falar mal de outra pessoa? Salmo 140:11 diz que o maldizente não se estabelecerá nessa terra. Essa é uma das maiores promessas de Deus desde o início: terra, descendência e bênção. Você vai se estabelecer na terra que Deus deu, você vai ser abençoado. E de repente Deus está dizendo: quem fala mal não se estabelecerá em terra alguma. O que é se estabelecer? Não será próspero, não irá vingar, não irá prosperar. O texto diz que os maldicentes não terão a bênção de Deus. Agora olha para mim, eu quero falar de uma outra coisa grave disso daí. Vai se tornando uma bola de neve. Por favor, se você está escutando, diga amém. Eu quero dizer assim, que quanto maior é o assunto, mais rola o papo, mais cresce, mais multiplica a maledicência, mais multiplica a maledicência, mais partilha da maldição. Aquele que ouve e não corta, você amaldiçoa a vida de quem ouve. Não é só quem fala, quem ouve passa a ser amaldiçoado, porque não cortou a maledicência. Quando você acha que só está partilhando alguma coisa para desabafar, você está amaldiçoando a vida de quem está escutando. Amém ou não amém? 2 Timóteo, capítulo 2, 16 e 17. Aqui está uma instrução pastoral. Evita, começa o texto, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Olha que Timóteo está dizendo: evita esse negócio de maledicência, para de ouvir, porque é pior para quem escuta do que para quem fala as maldições. Amém ou não amém? Na lei do crime, na lei jurídica do nosso código judiciário, a receptação é o crime maior do que quem rouba. Quem rouba e entrega para alguém, esse que recebe tem uma pena maior. Por quê? Porque se não tivesse quem recebesse, não teria quem roubasse. Se não tem quem escuta, não teria quem fala. As pessoas partilham a maledicência porque sabem que vai ter alguém que escuta. É igual eu disse, ninguém vai falar trancado no banheiro. A Bíblia diz que os que estão nesse bolo de falatórios passarão uma impiedade ainda maior daquele que fala. Olha aqui para mim, não há como interromper esse processo de maldição. Por quê? Porque ele vai concluir dizendo que isso é como um câncer. Corrói, cresce como um câncer. O que é um câncer? Câncer destrói as células boas do seu corpo. O que é um câncer nesse sentido? Ele cresce no corpo
corpo, estragando aquilo que Deus projetou para funcionar, para que não funcione, destrói. E da mesma forma que o câncer não é tratado e leva o hospedeiro ao óbito, no plano espiritual, a maledicência que não é tratada, leva a pessoa com a vida espiritual à morte espiritual. E as Escrituras nos mostram quais são as consequências sérias para quem ouve. Quando o apóstolo Paulo fala de alguns pecados que impedem a pessoa de herdar o reino de Deus, olha aqui para mim, repete comigo assim: alguns pecados que impedem de eu ir para o céu. Na verdade, ninguém vai para o céu, é um termo. Nós vamos para a cidade que Jesus está preparando. Agora, que pecados são esses? Paulo vai citar alguns, e eu quero que você escuta. 1 Coríntios 6, 9 e 10, por favor me escuta. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Novamente, da justiça. Justiça, quem não cumpre a justiça é injusto. Aí ele vai dizer: não se enganem, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não foi só Paulo que disse. Jesus também vai afirmar que o coração do homem precede muitos pecados, e inclui a maledicência como um desses pecados, o falar mal. Marcos 7, 21 e 23, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Olha aqui para mim, abre os seus ouvidos, ele vai dizer que desígnios maus são esses: prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, lascívia, inveja, maledicência, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem para a perdição eterna. Você acha, para finalizar, olha aqui para mim, você acha que matar alguém é um pecado grave? Responde. Matar alguém é um pecado grave? Você acha que prostituir é um pecado grave? Sim. Pois bem, Jesus coloca no mesmo pé de igualdade de matar alguém, de prostituir, a maledicência. Como nós podemos poupar esse pecado? Como nós podemos falar diante do altar de matar, de prostituir, não falar de falar mal dos outros? Que para Jesus está no mesmo nível de igualdade. Camarada que mata alguém, passa a vir para a igreja, a gente até olha com medo. Ih, cuidado, esse já matou 3, hein? Não faz amizade. Mas e o camarada que fala mal? Aí a gente escuta, faz até amizade, partilha. Mas em nossa mente nós temos tentado, sem perceber, desassociar tais pecados, dizendo assim: peraí, matar é grave, mas falar mal, prostituição é sério demais, é taxado no meio mas falar mal não tem problema. A palavra de Deus nos mostra que a maledicência causa um estrago muito grande no meio da igreja de Cristo. A maledicência destrói família, a maledicência destrói ambiente de serviço. É ou não é? Se tem alguém na família que fala mal, destrói a família. Se você está no ambiente de serviço e tem um camarada que fala mal, acabou o seu ambiente. Cara, destrói. Fica até um lugar horrível de trabalhar. E a igreja? A igreja é feita de pessoas. Se tiver pessoas que ficam falando mal, vai destruir a igreja. Vai ser desprazeroso vir para a igreja, porque só fica falando mal. É por isso que nós precisamos abandonar a prática da maledicência, deixar de lado, experimentar o que Deus quer fazer em nós, na totalidade.
se colocar no lugar de Jesus, o que Jesus faria, nós temos que deixar de lado aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. Nós temos que deixar de lado, amigo, às vezes você está adquirindo enfermidade porque você fala mal, às vezes você não está sendo próspero porque você fala mal, às vezes está adicionando maldição na sua vida pelo pecado de falar mal, porque Jesus está tentando te curar e você não está percebendo. Você acha que a culpa está nisso, a culpa está naquilo e não está percebendo. Provérbios 16, 28 fala assim: um homem perverso espalha contenda, e o difamador separa aqueles que são maiores amigos. Nós criamos tantos problemas com o nosso problema de não segurar a nossa língua. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Provérbios 26, 20. Se você não compartilhar a fofoca acaba. E conclui dizendo assim: não havendo quem fala mal, acaba a contenda no ambiente. Por que tem contenda? Porque tem quem fala mal. Uma das consequências mais graves das nossas vidas é a maledicência, porque ela abre espaço para o diabo. Dentro de uma igreja sai aquela atmosfera da glória de Deus e vira um espaço livre para o diabo operar. Olha para mim, o reflexo de uma igreja que tem maledicência é uma igreja que não tem a presença de Deus. Deus não quer entrar num lugar onde estão seguindo Satanás. Tem muito crente ferido pela maledicência. Tem muito crente sendo alvo do diabo pela maledicência, porque passa a ser desprotegido. Deus ele não protege, ele é justo. Deus ele não cuida, ele é justo. Vamos trabalhar esse comportamento. A partir de hoje, nem mais para o marido eu vou falar mal de alguém, nem mais para a esposa eu vou falar mal de alguém. Quem dirá pegar meu telefone para falar com alguém? Quem dirá: amiga, tem uma novidade para te contar. Nós vamos trabalhar esse comportamento. Você só tem a ganhar com isso daí. Ó, bobão, olha aqui para mim. Você que está dando os seus ouvidos para ouvir isso aí, a consequência é pior para você. Diz a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Para de ser bobo. Para de ser bobo. Quando alguém falar mal, tenha coragem de dizer: amigo, amiga, eu quero te salvar de uma condenação eterna. Vamos parar de falar mal, porque a Bíblia fala que não vai ser salvo quem fala mal. Vamos parar? Amém ou não amém? Tinha mais algumas coisas para falar. Bom, mas eu acho que aqui está bom. E eu quero orar por você. Mesmo você que está de cabeça baixa, triste, se alegre, porque eu estou te salvando de uma condenação comportamental. Pode ficar de pé? Diga para quem está do seu lado: quem é que se salva dessa mensagem? Então não seja hipócrita. Põe a mão no seu coraçãozinho. Ah, Jesus, me perdoa, porque a sua palavra abre meu entendimento, coisas que eu já sabia, mas parece que às vezes adormece dentro de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama a tal ponto de me instruir novamente e me alertar para parar com essa prática que talvez não, tem destruído a minha vida, tem desviado do propósito, Senhor, central, que é a salvação. Obrigado, Senhor, por me alertar desse comportamento, meu Pai, que tem aberto chaves de maldição na minha vida. Me perdoa para quem eu tenho compartilhado.
Eu compartilhei, a minha intenção não era distribuir maldição para você. Me perdoa. Isso não se repetirá. Jesus sara a minha vida desse comportamento. Sara a minha língua desse comportamento. Que eu pense, mas não fale. Que eu pense, mas não fale. Que eu pense, mas não fale. Porque por maior defeito que as pessoas têm, que me traz irritabilidade, e que eu pretendo me justificar ou me irrite a ponto de falar para alguém, eu não posso me esquecer que eu também tenho defeitos. E mesmo assim o Senhor ainda me quer no reino. Me livra desse comportamento em nome de Jesus, porque eu quero ser salvo. Eu não quero causar prejuízo no seu reino. Eu não quero causar prejuízo na minha casa. Eu não quero causar prejuízo na minha família. Não quero causar prejuízo no meu serviço. Por favor, Jesus, que eu não esqueça dessa palavra, e que teu Espírito me alerte todas as vezes que eu tentar falar mal de alguém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você diga amém por isso. Pode aplaudir Jesus? Renova-me, Senhor Jesus. Eu quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Declare porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Você concorda? Diga amém. Graças a Deus. Que o Senhor te dê uma boa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus. Olha para mim. Não é porque você não pode falar mal que você não pode falar. Quer dizer que se parar de falar mal, acabou o assunto? Podem conversar à vontade. Deus abençoe vocês. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas. eu quero te agradecer por todo. Te agradeço, Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.